Oi, tô aqui pra falar um pouquinho sobre a animação do James Gunn. Sabe aquela animação de James Gunn? Criaturas em Commanders? Pois é. Só que o vídeo não sai. Espaço não dá certo, não dá certo. Vai ser o próximo Ei Nerd como? Com essa cara de rato? Pelo menos a careca eu já tenho. Muito bem. Tô aqui pra falar um pouquinho sobre Criaturas em Commanders. Aquela série onde que o James Gunn tenta trazer uma equipe nova. Eles já existem nos quadrinhos, obviamente, mas é uma adaptação do James Gunn para as animações dele, para iniciar esse novo universo que vai iniciar com o Azulão. Primeiro, eu vim aqui simplesmente para fazer um desabafo. O que é aqueles filhos de Temícera? Teus filhos que, depois que o Pocolistão fosse conquistado, ela lideraria o grupo na conquista de Temícera. Assim, fala sério, brother. Temícera é o lugar mais irado do mundo, sacou? Aí vocês vão me falar, não, cara, sua mulher pode morar lá. Que isso? É puro sexismo. Dizem que elas têm as melhores cachoeiras do mundo. Eu tenho uma pergunta para as feministas barraqueiras por aí. Por que sua mulher tem direito a cachoeiras maneiras? Os direitos dos homens estão sendo tolhidos pelo mundo. Que bando de palhaços. Ah, mas Gabriel, quem que liga pra esses filhos de Temícera? Ninguém conhece eles. Pois é, eu também não conhecia. Até que o Peter, lá do canal Ei Nerd, falou sobre a história deles. Eu fiquei assim, poxa vida. A história é massa, a história é sensacional. Por que não trazer pra animação? Por que eles trouxeram esses cara babaca que idolatram uma feiticeira super poderosa e estão querendo nadar na cachoeira de Temícera? Por quê? A história dos filhos de Temícera é o seguinte: em Temícera não existe homem. Pelo menos não pisando lá em Temícera não tem homem nenhum. Na história em quadrinhos é assim, é a lei delas. Lá, as Amazonas, a mãe da Mulher Maravilha, a Dona Troy, a Supergirl já foi treinar lá, mas são todas mulheres. Não existe homem que pisasse lá, a não ser o Steve Trevor, que foi parar pelo acidente, caiu lá e eles queriam matar ele. Não pode homem, vocês entenderam? Veio a pergunta, como que as Amazonas se reproduziam? As Amazonas, não é biologicamente possível as Amazonas terem os seus bebês. Elas precisam do homem. E aí, o que elas faziam? Elas iam até os mares e pegavam os homens. Pegavam os homens e aí passava a noite com eles. E aí, o que acontecia com esses homens? Esses homens eram mortos. Eram jogados no mar e as Amazonas saíam de lá grávidas e tinham seus bebês. E aí, as meninas que nasciam ficavam na ilha de boa, lá, mulher, tal, tô viva, beleza. E os meninos? Porque uma hora ia nascer menino. O que acontecia com os meninos? Os meninos eram enviados lá para baixo. Pro inferno? Não é o inferno, mas é praticamente igual. Eles iam lá para baixo e eram dados pro deus Hefesto. Quem que é o deus Hefesto? É o deus da força, se não me engano? Não sei. É um deus que ficava lá no submundo. E a história é muito interessante, porque esses meninos iam lá para baixo, eles não sabiam quem eram suas mães, não sabiam quem eram seus pais, simplesmente eram escravos na mineração do deus Hefesto. E esses eram chamados filhos de Temícera. A história conta que a Mulher Maravilha, depois de um tempo, acaba descobrindo essa história, ela fica pistolaça e desce o cacete em todo mundo, quer saber, nossa, vamos lá salvar os homens. Só que aí ela acaba descobrindo que os homens não querem ser libertos, eles estão agradecidos por morar lá com Deus Hefesto, porque é a única figura paterna e criadora que eles tiveram. E aí a gente assiste uma série dessa, nós que assistiu e não conhece nada, vai falar assim, legal, é um bando de trouxa que estão lá, eu quero ir nadar na cachoeira. E não é só isso. Infelizmente não é só isso. E aí a gente vai ler a história e fala assim, poxa, que história massa, podia ter virado animação. Virou animação, Gabriel? Não. Simplesmente viraram um bando de nerd querendo morar em Temícera sem motivo algum, só porque a Cersei prometeu. Depois eu vou explicar quem é a Cersei no próximo vídeo, ok? E aí entra aquele fator sobre a visão do diretor sobre a obra. Quando você tem um quadrinho, você assumiu a empresa DC ou Marvel, qualquer uma das duas. Quando você tem um quadrinho, eu, Gabriel Ramos, se fosse o CEO da DC ou o CEO da Marvel, falava, ó, seguinte, você vai seguir o quadrinho. Ah, mas eu quero colocar minha visão. Não interessa a sua visão, ninguém quer saber da sua história. A gente tá aqui como DC, a nossa fundação foi as histórias e quadrinhos. Quem cresceu a DC foi histórias em quadrinhos. Foi o Super-Homem, foi o Batman, foi a Mulher Maravilha. Na visão do diretor? Não, dos criadores de quadrinhos. Eles são os verdadeiros
donos, digamos assim, da cronologia, da história, da realidade da DC. Se você pega uma coisa que já está no quadrinho, é bonitinha, perfeita, e muda, e fala que quer colocar a sua visão nela, alguns fãs vão ficar irados, e por isso que alguns filmes da DC é tão horrível. Batman vs Superman é um exemplo disso. Você ouvir um cara que é esperança, é luz, é forte, é bondoso, é alegre, chegar e falar assim: ninguém permanece bom nesse mundo, vou matar o Batman. É simplesmente isso. É a visão do Zack Snyder. Sombrio, triste. Eu vou ter que matar o Batman. Aí o Batman olha e fala assim: eu vou ter que matar o Superman. É um negócio assim que eu fico assim: como é que pode um negócio desse? Por quê? Por que ele quer matar o Batman? Por que ele quer matar o Superman? Não tem como. E aí o James Gunn entra com essa pedrada. Mas, Gabriel, o que uma coisa tem a ver com a outra? O James Gunn trouxe alegria pra descer. Ok, não tô criticando, estou falando que no quadrinho era diferente e podia ter adaptado, porque é uma história muito legal, é uma história massa pra colocar lá, dos filhos de Temícera. Mas infelizmente eles viraram uns caras tarados que querem nadar na cachoeira. Pô, meu irmão, aí fica difícil, né? Porque aí eu acho que ele pensa assim, eu vou colocar uns personagens que ninguém conhece, certo? Na história. E aí depois as pessoas vão cagar pra eles, só que esquece dos fãs. Os fãs lê quadrinhos, os fãs vê as histórias e vai falar assim: poxa, mas perdeu uma história muito interessante. Então, se com uma história simples ele já deixou batido e passou pra debaixo do tapete, imagina o que ele pode fazer com as outras histórias. Eu tô preocupado com esse aqui, ó. Será que ele vai dar bem com o Superman? Essa é a minha crítica sobre os filhos de Temícera em Criaturas em Commanders. Tem muito mais crítica. Vai pro próximo vídeo.